A gente vai ver sobre o SDP, no caso a versão oficial agora, ele está na RFC 4566, embora tenha outras versões anteriores, essa é a atual que está em uso, que é o que a gente vai utilizar e usar como referência. Até tem outros parâmetros, outras partes que eu mostro na sequência, mas é o que eu fiz uma pequena lista só de alguns itens, seções que vale a pena dar uma olhada, quero só chamar a atenção aqui para itens 1, 2 e 3, mas principalmente na parte da especificação, eu quero só chamar a atenção nesse item aqui em particular, que é o 5.14, onde apesar de não ter uma documentação tão agradável, assim, a RFC ainda é uma leitura muito dura, ela pode ser útil quando a gente vai tentar entender, porque o que o SDP faz é ficar junto com o protocolo de sinalização para fazer a negociação, a oferta e contra-oferta de mídia. Então, apesar de ele estar sendo usado aqui como uma questão de descrição, a ideia é que ele faça a negociação, mas para fazer isso, ele faz uma descrição, ele discrimina quais são todos os codecs, quais são os formatos, quais são as mídias, e a outra parte diz se aceita ou não. Só que este aceite, ele se dá justamente na sinalização, por isso que ele não é o termo negociação, embora ele possa parecer um pouco dúbio, mas a ideia é que ele faça apenas a descrição, mas quem faz todo o processo de oferta e contra-oferta é através da sinalização. Quero chamar a atenção no caso do SDP, do RTSP e do CIP, todos eles foram pelo mesmo laboratório de tempo real da Universidade de Colômbia, então muitas coisas que são faladas lá no RTSP a gente pode fazer uma transposição direta para o CIP, uma vez que ambos usam o SDP para fazer toda essa parte de descrição de mídias. Até que se eu pegar um exemplo aqui, vou usar aqui no caso do Shark, eu tenho dois aqui os usuários, um cenário muito parecido com o que vocês têm, que eu dois terminais, aquele modelo em triângulo, onde eu fiz João Maria, onde a Maria liga para o João. Então aqui eu tenho um invite, eu só vou falar brevemente para que o vídeo não fique muito extenso. Mas o que eu quero chamar a atenção neste invite, que é Maria, from Maria para João, ela está fazendo esse primeiro invite. Eu não vou usar o desenho, porque como eu estou usando os dois na mesma ponta, a figura não fica tão agradável, deixa eu só mostrar brevemente. Ela vai mostrar, como já aconteceu com alguns, como se tivesse apenas uma perna, apenas uma entidade, mas é que eu estou usando o mesmo IP porque eu estou atrás de NAT. Então eu vou ler por aqui, para que fique mais fácil. Então quando a gente tem, deixa eu destacar aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui no caso, o que a gente tem é que o cabeçalho é feito pelo CIP e ele vai carregar como corpo de mensagem um ou mais protocolos. E aqui a gente tem um STP, então ele vai ficar embutido. E no caso do CIP, como a gente já viu, ele faz naquele three-way handshake, na negociação entre as partes, ele vai ficar somente na primeira e na segunda, que é oferta contra oferta, finalizando com o AC, que é a confirmação. Mas isso eu vou falando ao longo do vídeo. Então, quando a gente tem o SDP aqui, eu quero chamar a atenção para alguns itens em particular. Por exemplo, quem é o owner, e a sessão, a identificação da sessão, o nome da sessão. Mas um dos primeiros, que é o item 5.14 da DRC que eu tinha falado agora há pouco, está justamente aqui, onde ele vai descrever uma mídia, onde está o M, aqui onde ele vai descrever uma mídia, como vocês podem ver aqui, talvez não esteja, então eu vou falar em conjunto, eu vou transmitir uma mídia de áudio pela porta 4000, onde eu vou depois fazer via RTP, no Audio Video Profile, então eu tenho que definir aqui quais são os codecs, e aqui eu estou fazendo uma oferta de uma lista de codecs, e aqui eu tenho uma sequência 103, 102, que são os números que discriminam os codecs. Já quero falar sobre esses números daqui a pouco, por enquanto só quero me ater a essa questão que é uma lista. A prioridade se dá na ordem crescente, né, do primeiro ao último, mas a ideia é que as entidades elas tenham que aceitar a lista. Tá? Isso é uma coisa importante. Essa porta 4000 é a porta onde ele vai abrir um socket, no caso o DP, para poder receber essa mídia. Então ele vai abrir a porta 4000 para receber na camada de aplicação o RTP, onde as mensagens podem estar encapsuladas em qualquer um desses codecs. E aqui eu posso, inclusive, adicionar atributos dele. Por exemplo, o RTSP, que a gente vai ver lá na frente, que ele está sempre junto com o RTP, que é uma porta um número acima, mas ele tem um número que a gente consegue ver aqui no C de connection. Já fala aqui sobre a diferença. Então, a conexão ela se deve dar
por IPv4, usando o meu IP externo 187.112.90.255, que é o meu IP onde estou associado agora, que eu sou cliente GVT Telefônica. Aqui é apenas um atributo, que esse é o meu IP interno, final 166, faixa 192, mas é só uma informação que discrimina. A ideia é que eu me conecte, então, com informações da camada de rede, pelo parâmetro C. Aqui eu tenho a camada de transporte e a camada de aplicação, onde eu defino não só o protocolo, mas o seu conteúdo. Então, aqui eu mostro o IP, aqui eu mostro a porta, implicitamente eu já estou dizendo que é o DP, então aqui está a camada de transporte, 4000 DP. Aqui eu digo qual vai ser o protocolo usado na camada de aplicação para fazer o transporte de mídia, e aqui os codecs. E cada um desses codecs eu posso ser mais específicos em relação a eles. Por exemplo, 103, que eu estou falando do SPIX, por exemplo, eu estou dizendo que eu posso operar 16 kilobits por segundo. Já o parâmetro 102, que é o segundo item da oferta, eu estou fazendo SPIX a 8K, ou SPIX 32K e assim segue. Então, essa é a sequência. Então, como vocês podem ver, como eu estou fazendo apenas uma oferta, um M, que é uma mídia só, eu estou fazendo uma oferta, eu estou fazendo uma chamada telefônica. Na sequência aqui eu tenho 100, depois esse invite ele vai bater, só para ficar claro, da 187 até o 10158, que é aquela minha máquina na nuvem do Google. Aí ele vai repassar isso para a minha outra máquina. Vocês podem ver que o IP está igual, porque as duas estão atrás do mesmo NAT. São duas máquinas aqui dentro da mesma rede local. Então, esse request vai bater, ele vai dar um try, 180, ring, 200 OK. Então, esse é o caminho de ida. Eu tenho um invite, depois tem um outro invite. Então, aqui está sendo feita a oferta. Essas respostas intermediárias são na faixa do 100, lembrando lá no CIP, são apenas para sinalizar quem está fazendo a requisição inicial, o primeiro ACK, para dizer o que está acontecendo. Então, ele está localizando ali na base de usuários, e depois ele está fazendo um ring, aqui tanto é que é o cliente, o destino, o último WAS, está dizendo o que está acontecendo. E ao bater aqui, ele vai fazer uma contra-oferta. Então, por isso que é um caminho em 3 vias no CIP, porque eu tenho que fazer uma sinalização, então eu tenho que fazer uma oferta, eu tenho que descrever essa oferta, por isso que é importante o SDP. Eu tenho que descrever a contra-oferta, e se ambas as partes aceitarem, aí sim que a gente pode estabelecer uma sessão de mídia, no caso, uma chamada telefônica. Então, aqui nesse 200 OK, eu estou enviando, e depois ele vai bater lá na outra perna. Então, aqui nesse caso, eu também estou fazendo uma outra descrição. Vocês podem ver que ela é relativamente diferente. Aqui eu tenho uma outra entidade, onde, claro, ela vai estar com o mesmo IP, mas, vamos lá, ela está fazendo uma oferta pela porta 4002, também é RTP, mas eu só estou descrevendo que eu vou usar os codecs 103 e 101. No caso, 103 vai ser SPIX a 16K, e 101 depois eu vou mostrar sobre isso, que é o DTMF, o evento de telefone a 8K. Ok? Então, só para ficar claro, no invite que isso vai acontecer uma oferta, no 200 eu vou receber uma contra-oferta. Então, quando a segunda, o que será o B na nossa ligação, ele envia um 200 OK, significa que ele está confirmando não só o convite da sessão, mas também que ele quer justamente aceitar essa lista de codecs e mídias também. E aí, por isso que é importante esse terceiro componente aqui, essa terceira parte da via, onde nós temos o ACK, que vai confirmar que esta oferta, com estes codecs, para este endereço, com esta mídia, com esta porta, etc., ele vai aceitar. Deixa eu só voltar aqui para o navegador. Então, é para isso que serve o STP, para ser um complemento à sinalização, para que a gente possa fazer a descrição e ter mais clareza. Quando a gente estava fazendo experimentos lá em Unicast Multicast, a gente percebeu lá no caso do RTSP, que também usa SDP, inclusive, que se a gente fizer uma negociação por Unicast, as partes conseguem negociar quais são essas informações. Quando a gente está fazendo uma transmissão em multicast, que não tem essa negociação, eu simplesmente entro no fluxo e começo a fazer a captura, até tem como eu fazer, então, uma negociação em unicast e o servidor me mandar para o endereço em multicast e aí eu começar a receber o fluxo. Ou eu posso cair direto no multicast, mas aí eu tenho que literalmente adivinhar qual é o codec, qual é a porta, qual é o protocolo, quais são as mensagens, qual é o formato, etc. Então é para isso que serve o SDP, para ele me auxiliar. Tanto é que ele tem uma lista bastante extensa, vou deixar isso aqui junto, quais são todas essas informações, então quais são os tipos de mídia, então é áudio, vídeo, texto, pode ser uma aplicação, mensagem, uma imagem,
e tem várias outras, uma lista bastante extensa, vou deixar isso aqui na descrição do vídeo. Aqui ele dá, esse aqui é uma RFC bastante interessante, a 4317, onde ele tem vários exemplos de SDP, como, por exemplo, áudio e vídeo, somente vídeo, pausa, etc. Então, assim, é um cenário bem interessante, muito próximo do que a gente está fazendo. E aqueles números de RTP, até vou deixar aqui a própria Wikipédia, porque ela consegue fazer uma boa reunião, porque é uma lista bem extensa. São vários grupos de trabalho que tem de RTP, então eles fizeram um resumo bem interessante, porque quando a gente está fazendo uma oferta do payload lá para RTP número 0, eu estou dizendo que eu quero falar de PSM micro, e aí tem toda a descrição que vem lá da ITUT. Então, se eu colocar, vamos lá, até aqui nós temos vários números, vários deles são dinâmicos, onde eu quero chamar a atenção, somente os números baixos, eles são números conhecidos. Aqui era para ter também o 101, 96, até o 96 quando são os valores fixos. Mas, por exemplo, se eu mandar lá o número 3, aqui na oferta, eu estou dizendo implicitamente que eu tenho que falar GSM nessa taxa a 13 kbps, conforme está especificado no RC 3551. Então, toda essa descrição acontece dessa forma. Voltando aqui para o invite. Então, esses números que aparecem aqui, 103, 102, alguns são valores dinâmicos, por isso que ele tem que descrever aqui, ó, como vocês podem ver, 104, 125, e assim segue, onde a gente diz explicitamente o que são para que as entidades possam aceitar. Mas, em relação ao SDP, ele não é muito mais extenso que isso. Vou deixar o material para leitura. E qualquer dúvida, a gente continua, a gente pode fazer um atendimento durante as aulas, durante a semana, e no final da semana a gente tem mais um encontro em aula presencial, ok?